Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quem Faz? Podcast capixaba que busca discutir e explorar questões relevantes para a cidade de Cariacica. Hoje, como tema de nossa discussão, iremos tratar do contexto histórico e econômico de Cariacica. Vamos compreender qual era o contexto econômico e social do município ao longo de sua história. Eu me chamo Idayan. E eu me chamo Carolina. Hoje nós estamos aqui com o nosso co-apresentador, professor Leandro Quintão, e nosso convidado de honra do episódio, o professor Weber. Professor, se o senhor quiser dar a sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, honroso convite de vocês, representantes do curso de Economia aqui do IFES Cariacica, cumprimentar meu querido amigo Leandro Quintão, agradecer a professora Érica também, que me fez o convite inicial. E é uma satisfação estar dialogando com vocês e espero contribuir de alguma maneira para esse debate e para o curso, né? Professor, primeiramente, muito obrigada pela participação. A gente gostaria de saber um pouquinho como o seu trabalho se relaciona com o tema do nosso episódio de hoje. Bom, eu em primeiro lugar, a minha inclinação em, lançar o olhar sobre Cariacica de modo mais sistemático e reflexivo, surge em primeiro lugar pelo meu interesse pessoal, na medida em que eu sou, embora não tenha nascido em Cariacica, me sinto um cariaciquense, já que aqui vivo desde 1984, né? Provavelmente vocês todos não haviam nascido, com exceção do Leandro, né? Eu sou morador daqui de uma região periférica aqui do município de Cariacica, o bairro Rosa da Penha. Então há um primeiro interesse pessoal em compreender o município, né? Entrei no curso de História no início dos anos do século XXI, né? E sempre eu retroalimentei uma curiosidade, um interesse em compreender um pouco melhor o município de Cariacica, o Espírito Santo, mas também o município de Cariacica, na medida em que é o lugar onde vivemos, né? Quer dizer, a nossa vocação ela é municipalista, né? Nós vivemos na cidade, né? Então há um interesse inerente considerando essa vocação de entender o município de Cariacica, que é efetivamente o município onde eu vivo, né? Desde onde eu me formei efetivamente, onde eu me constituí enquanto pessoa, né? Na medida em que a gente se constitui nessa, digamos, teia social inicial que é a realidade municipal. E aí ao entrar na universidade, cursei o curso de História, fiz mestrado, doutorado, e ao entrar na condição de professor no curso de História e me vincular inicialmente a um programa de pós-graduação lá em São Mateus, onde eu trabalhei por algum tempo, eu acabei absorvendo alguns orientandos, lá um mestrado na área de ensino, ensino da educação básica, e alguns com interesse em estudar Cariacica. Acho que aí houve uma primeira confluência importante, que de certo modo me levou a buscar, entender e estudar o município de Cariacica. Uma outra, um outro flanco de interesse, que até vem um pouco antes, foi por conta de uma atividade profissional que eu realizei aqui entre o ano de 2006 e o ano de 2012, quando eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, né? Na área de gestão democrática, né? Num setor, numa gerência da Secretaria Municipal de Educação, em que, inexoravelmente, eu tinha que sistematicamente procurar estudar e ler o município, né? Na medida que a gente lidava com a implementação de políticas públicas voltadas para a educação municipal de Cariacica. Então isso me levou inexoravelmente a estudar o município, né? Então são esses dois flancos, né, que me levaram que fizeram interfacear minhas atividades profissionais ao município de Cariacica. Eu gostaria até de aproveitar e perguntar ao Weber, uma pergunta tanto quanto genérica, Weber, não é mais, assim, não é nada específico, mas assim, dentro do que você estudou de Cariacica, do que você observou, você se concentrou mais nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 anos, ou você chegou aí até um passado longínquo, até o Império, até o início da República, e daquilo que você se debruçou em analisar Cariacica, o que mais te chamou a atenção? Foi as eleições, a política local, enfim, para a gente abrir um flanco aqui de conversa que eu quero chegar. Eu gostaria de saber o que te chamou mais a atenção e onde você se debruçou mais. Então,
do ponto de vista do tema, né, do ponto de vista temático, o principal campo de investigação que eu acabei me adentrando foi as questões educacionais, né? Sobretudo as políticas educacionais para o município, né? Ou do município. Isso inicialmente, como disse, reitero, quando eu atuei na área de gestão, né, fazendo assessoria na área de gestão municipal de Cariacica, e ao tentar compreender, digamos, as dificuldades de implementar políticas de Estado, né, ou seja, que são duradouras no tempo, em alguma medida eu procurei mergulhar, não no nível que eu gostaria, mas procurei mergulhar no município, procurando entender determinados traços da cultura política municipal que impedem, ou se não impedem, pelo menos dificultam a implementação de políticas públicas, de modo especial voltadas para o campo educacional, né? Bom, então, o município de Cariacica, nesse sentido, se constituiu ao longo do tempo, acho que vai ser um dos temas que serão abordados aqui ao longo do podcast, se constituiu como um município que reproduz de maneira bastante forte toda aquela lógica patrimonialista, clientelista, que de certo modo permeia a cultura política brasileira, né? Então, eu acho que o município de Cariacica, e além disso é um município também engendrado, né, numa região metropolitana, é um município periférico de uma região metropolitana da região sudeste, que ao mesmo tempo em que tem essa dimensão do clientelismo, que são próprios de uma cultura política que a gente poderia chamar de um Brasil profundo, o município de Cariacica também, de certo modo, possui os graves problemas que se abatem sobre os municípios das regiões metropolitanas do Brasil, né? Ocupação desordenada, falta de infraestrutura urbana básica, né? Falta de estrutura de esgoto, saneamento e esgoto. Isso, de certo modo, se reverbera também no campo da saúde. Quer dizer, o que coloca o morador de Cariacica, em alguma medida, vítima de um determinado estigma, né? Então, essas são as questões que, de certo modo, me chamaram a atenção, sempre me chamaram a atenção, e que, ao me adentrar na universidade, acabou me levando a procurar compreender, né? Professor, ainda nesse assunto que você comentou na sua última fala, você poderia explicar especificadamente mais sobre em que medida a ocupação de Cariacica foi diferente das outras cidades metropolitanas da região, da Grande Vitória? Bom, então, inicialmente, quer dizer, o processo de ocupação inicial do município de Cariacica não se destoa muito do que se reproduziu no processo de colonização brasileiro, sobretudo na região litorânea, né? Eu não sei se é o Gabriel Bittencourt que fala, né? Por muito tempo os portugueses ficavam como caranguejos arranhando o litoral, né? Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, exatamente. Então veja, para início de conversa, o município, o que hoje nós entendemos como município de Cariacica, pertenceu até o século XIX, né? Do processo de colonização, século XVI até o século XIX, aquilo que nós chamamos genericamente de comarca de Santa Maria da Vitória, né? Ou seja, o município de Cariacica era uma freguesia, foi um povoado, depois uma freguesia, dessa coisa que nós chamamos de comarca de Santa Maria da Vitória, que compreendia, que tinha uma dimensão muito diferente do que hoje nós entendemos como município de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, né? A comarca de Santa Maria da Vitória abarcava, na verdade, o que hoje compreende o município de Vitória, que é a ilha, né? Que desde o processo de colonização foi o principal locus, né, de movimentação do processo colonizador, mas também abarcava o que hoje é o município de Cariacica, o que é parte do município de Santa Leopoldina, o que hoje parte do município de Santa Maria de Jetibá, um pedaço do que hoje é Domingos Martins, o que hoje é o município de Serra, um pedaço de Fundão. Quer dizer, era uma comarca que tinha uma jurisdição muito maior do que hoje nós entendemos como município de Vitória. Cariacica é parte dessa comarca, né? Então primeiro, tinha uma ocupação bastante pujante de índios, sobretudo índios do tronco tupi, né? E essas marcas indígenas ainda, de certo modo, se perpetuam no município de Cariacica, às vezes imperceptíveis até, né? Ou, o que é muito óbvio, às vezes não é tão perceptível, né? Nós estamos num bairro, por exemplo, cujo nome advém da língua tupi, Itacibá, né? Itacibá. Nós temos bairros em Cariacica, Itaenga, né? Itanguá, Itaquari. Quer dizer, são todas expressões advindas das línguas indígenas, né? Então, é importante observar isso, porque a gente às vezes fala do processo colonizador e não fala dos povos originários, né? Nem lembrado. Então, Cariacica carrega essas marcas, portanto,
de uma ocupação primária, né, que é uma ocupação indígena, né? Bom, e aí o município passou a ser ocupado em duas frentes, né? Primeiro pelo rio Formate, né, que faz divisa com Rio Marinho, perdão, que faz divisa com Vila Velha, né? E também num segundo momento, e é importante, esse era o principal circuito que levava Vitória ao interior da inicial capitania, que era o Rio Santa Maria da Vitória, né? O Rio Santa Maria da Vitória deságua no que hoje nós chamamos de Baía de Vitória, mas ele vai até o que hoje é Santa Maria de Jetibá, né? E é no curso do Rio Santa Maria da Vitória que se dá a formação efetivamente dos povoados, das freguesias, enfim, que efetivamente vão ao longo do tempo ocupar essa região que hoje nós chamamos de Grande Vitória, né? Então houve evidentemente a formação de fazendas, sobretudo fazendas iniciais de engenho de cana-de-açúcar, né? Mas também para a prática de outras atividades agrícolas, né? A pecuária, né? E com o tempo o município de Cariacica se tornou inclusive um polo pecuário importante. Este espaço que nós aqui estamos, onde está o Instituto Federal em Cariacica, foi durante até os anos 70 um parque de exposição agropecuária. Eu não sei, porque estava de noite, eu até olhei lá, não verifiquei. Tinha um palanque, inclusive. Sim, tá lá. Tem ainda. Só que ele deformaram, botaram lá uma churrasqueira, infelizmente deformaram, mas está lá. E era exatamente aqui que se encontra fotografias aí no Google, enfim. Falei para meus alunos hoje, contexto. mostrei a foto no governo Carlos Lindenberg, exatamente onde era. Eles tomaram um susto, né? Porque não tinha noção de que era aqui, né? Tá lá. Essa região onde é o terminal. Cebulândia. Exatamente. Chamava. E Cariacica ainda é um município agrário, né? 70% do município ainda é um município eminentemente rural, né? É importante observar isso. Há uma concentração populacional aqui na região adjacente a Campo Grande, né? Que efetivamente hoje se torna o núcleo nervoso do município. Agora, quanto à questão das peculiaridades. Quanto ainda ao processo de ocupação, aí há alguns elementos que são bastante peculiares, né? No curso do Rio Santa Maria da Vitória surge o núcleo populacional mais importante, que foi o que hoje a gente chama de Cariacica sede, que até 1978, 79 foi a sede do município, né? Perceba que o circuito, porque hoje a gente imagina a Grande Vitória considerando as BRs, né? Ou as rodovias estaduais, mas não era, né? O circuito era o Rio Santa Maria da Vitória. As pessoas circulavam por meio de rios, né? Não por acaso, em 1849 ocorre uma rebelião escravocrata na região de Queimado, né? Que hoje é próximo entre o município de Serra e o município de Santa Leopoldina, né? Na região de Queimados, né? Que é a insurreição do Queimado, a revolta famosa. Estudado pelo Afonso Cláudio, né? Exato, né? Cuja principal fonte é o livro do Afonso Cláudio, escrito nos primeiros meses de 1885. E é exatamente ali, porque ali era uma região, era um epicentro nervoso, né? De movimentação, de concentração escravocrata, né? E é lá que se deu efetivamente a revolta envolvendo a questão da construção da igreja, mas esse é um outro assunto. Eu sou da Serra, eu já fui lá, conheço bem a história. Exatamente. Então, porque era esse núcleo nervoso, né? Bom, essa região onde hoje é o núcleo mais importante, populacional mais importante, que é as adjacências de Campo Grande, era um vazio, né, demográfico. Esse cenário começa a mudar um pouco com a construção da ponte Florentina Vidos, em 1928, né? Que é as chamadas 5 pontes aqui, que liga São Torquato a Vitória. É ali que se dá um primeiro processo de reorientação do ponto de vista ocupacional, né, de Cariacica. Ou seja, Cariacica passa com o tempo a ser uma espécie de cidade dormitório, né? Há uma especulação imobiliária natural, né, de cidades que são capitais, como Vitória. Então, a região de Taquari, o que hoje é Jardim América, começam a se tornar bairros dormitórios de pessoas que trabalhavam em Vitória, né? E aos poucos essa população foi, de certo modo, se expandindo em direção ao que hoje é Campo Grande, né? Mas isso ao longo dos anos 40, 50, 60, né? Então esse é um primeiro processo. Um terceiro processo de ocupação de Cariacica se dá, aí o Leandro conhece bem esse tema, com a construção das ferrovias. Na medida em que o Muniz Freire, sobretudo o governo Muniz Freire, né, 1892, 1896, passa a, enfim, empreender o seu projeto de malha logística, né, de construção da malha logística, sobretudo com a construção da ferrovia sul do Espírito Santo, ele passa a empregar, por exemplo, a mão de obra, sobretudo de imigrantes italianos, alemães,
pomeranos na construção da via férrea, né? Dessa estrada de ferro sul do Espírito Santo. E ao empreender essa construção, esses imigrantes acabaram se fixando no município de Cariacica. Isso entre o finalzinho do século XIX e início do século XX. E depois, já no século XX, com a construção da estrada de ferro Vitória-Minas, no mesmo movimento, né? E ainda um quarto processo de ocupação se dá já nos anos 70, aliás, entre os anos 60 e os anos 80, e tem duas causas fundamentais. A primeira é o processo de erradicação dos cafezais, né? Entre 1964 e 1968 ocorre um processo de erradicação dos cafeiros, chamados cafeiros improdutivos, que são a política do IBC, Instituto Brasileiro do Café, que resolveu exterminar os cafezais que eram improdutivos, né? E o café do Espírito Santo era um café improdutivo, né? Se dava naquela lógica do mata-café-pasto, né? Ou seja, se derrubavam as matas, plantavam café, né? Sem técnica, sem curva de nível, sem grãos selecionados e, enfim, trabalhados. Se não dava mais, virava pasto. Exatamente. Aí esse solo se esgotava rapidamente, derrubava-se o café e virava pasto. Chegou um determinado momento que houve um limite. Não havia mais para onde expandir a lavoura cafeira, né? E aí o IBC veio com essa política, entre 64 e 68, que pegou em cheio a economia cafeira capixaba, erradicando cerca de 52% dos cafeiros. E aí tem um problema, né? Não é só o café. Toda a economia capixaba estava, de certo modo, vinculada ao café, né? Por exemplo, todo o comércio de certo modo, se sustentava, né, com o setor de serviços, a confecção de sacaria para embalar o café, toda a estrutura logística, né, caminhões e outras formas de... As próprias ferrovias, né? Ferrovias. Toda essa estrutura, de certo modo, ela se desestabiliza com o processo de erradicação dos cafezais. E aí vem um fluxo migratório importante das regiões, sobretudo as regiões serranas, em direção à região metropolitana da Grande Vitória. Sobretudo os municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, né? E aí você tem um boom populacional importante, né? Naquele livrinho que eu mandei para vocês, tem um dado lá bastante interessante, né? Em 1940, a população de Cariacica era 19 mil habitantes. Em 1980, 40 anos depois, já eram mais de 190 mil habitantes, né? E hoje passam, estão batendo os 400 mil habitantes. Então aí foi um crescimento. Vitória. Exatamente, é a terceira maior população, perde para Serra e Vila Velha, né? É a terceira maior população do Espírito Santo. Ou seja, Cariacica teve um crescimento, portanto, desordenado. E aí vem uma série de outros problemas, né? Má ocupação e mau uso do solo urbano, né? Aquilo que nós já falamos, problemas de saneamento, de tratamento de esgoto, moradias irregulares, né? Ocupações, que de certo modo contou com a ajuda de alguns governantes, né? Como o prefeito que por aqui passou, chamado Vasco Alves, que estimulava os processos de invasão, né? De lotes, no sentido de abrigar essas famílias que eram provenientes do interior. Então o município de Cariacica, portanto, ele foi sendo ocupado sem, digamos, uma política que de certo modo fosse capaz de certo modo, de alocar, né? De alocar essa população de maneira que fosse capaz de proporcionar níveis mínimos de sobrevivência, né? De sobrevivência digna, né? Que eu quero dizer, né? E só nos últimos anos o município adquiriu algum ritmo no sentido de dar alguma dignidade aos seus munícipes, né? O Weber, eu observo, assim, eu não me debrucei sobre esse assunto, mas quando eu olho a planta urbana de Cariacica e eu mapeio o traçado das ferrovias, o traçado da BR-262, bem como dessa dessa rodovia que começa aqui em Alto Laje, vai terminar lá em Colatina, que é a atual rodovia do governador José Sete, eu percebo que essa disposição desse núcleo urbano, ela vai em sintonia com esses caminhos, né? A expansão do núcleo urbano de Cariacica, né? Sim, ela está bem ligada, e aí a impressão que me passa é que realmente Cariacica é um importante, apesar da formação urbana estar aí, mas se configura também como um importante corredor de exportação, de transporte mesmo, né? Sim. De logístico, né? E como está tudo misturado, a logística, a vocação logística que Cariacica tem, com a própria disposição do núcleo urbano em torno dessas rodovias. E a impressão que eu tenho, já vislumbrando mais para frente, é que talvez a gente tenha a rodovia do contorno um dia vira uma avenida.
e aí tem que fazer um contorno do contorno, porque a cidade já vai engolindo a rodovia do contorno também. Pode virar uma espécie de via expressa no Sim, futuro, né? Se exatamente. continuar nesse ritmo. Uma via urbana, eminentemente de caráter urbano, né? É essa impressão que eu tenho quando eu olho para Cariacica. Não sei se eu estou equivocado. É isso. Sim, professor, só para a gente poder passar para o próximo segmento, muito brevemente, qual, na sua opinião, são os marcos mais importantes da história de Cariacica, os eventos mais importantes dessa formação histórica? Bom, eu havia mencionado nessa primeira ocupação, enfim, ainda no período colonial, né, da formação de fazendas, e fazendas sobretudo de cana-de-açúcar. É importante elencar mais um aspecto, né, que é a mão de obra escravizada, né, de escravizados, né. Cariacica abrigou fazendas importantes que faziam uso da mão de obra escrava e os descendentes dessa população, desse segmento social, em alguma medida está presente no município de Cariacica. É uma dimensão da nossa formação étnica importante, né? Sempre vale a pena lembrar a força desse segmento social no município de Cariacica, né? A região, por exemplo, de Roda d'Água e adjacências, né? A questão do Congo, que é uma população, inclusive, que talvez mereça ser assistida também por um curso de economia, no sentido de fomentar determinados potenciais, né? Então essa é uma questão importante. A formação do ponto de vista da ocupação jesuítica, né? Também as missões jesuíticas foi uma dimensão importante, né? E eu diria que esse processo, quer dizer, a construção da Ponte Florentina-Ouvidos, depois o processo da construção das ferrovias, né? Seria um outro ponto importante, né? Um ponto de inflexão importante. Efetivamente o processo de ocupação desordenada que se dá no bojo do processo da erradicação dos cafezais, e um outro elemento que eu não mencionei, que eu falaria na sequência, foi o processo de industrialização do Espírito Santo, né? A implementação dos grandes projetos de impacto, que no Espírito Santo ocorre de modo tardio e retardatário, nos anos 70. O Brasil se industrializou entre os anos 30 e os anos 60, o Espírito Santo só no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? O que de certo modo reflete num outro processo, digamos, de aglutinação e de catalisação de fluxo migratório, né? Atraídos por esse processo de industrialização, né? Cariacica, portanto, foi efetivamente ocupada também por esse processo, né? E aí você tem, durante um determinado momento de Cariacica, isso se dá já nos anos 90, e esse é um ponto importante, né? Que é uma desarticulação absoluta e completa da sua governança municipal, né? Efetivamente, nos anos 90, o crime organizado, em alguma medida, ocupou e penetrou nos espaços institucionais, né? Entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, por exemplo, de 20 vereadores, 16 foram presos no esquema Rachid, né? Inclusive o presidente da Câmara à época, né? Nós tivemos, por exemplo, um representante efetivo do crime organizado à frente da Prefeitura de Cariacica, né? No final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse é um ponto importante. E depois, na sequência, tivemos governos um pouco mais lisonjeiros, né? E um pouco mais programáticos, né? Que de certo modo deram algum ritmo de governança no sentido de recolocar o município de Cariacica dentro de determinados parâmetros civilizacionais, por assim dizer, né? Acho que eu diria que esses são alguns dos momentos importantes da trajetória histórica de Cariacica, histórica e econômica também. Entrando agora no nosso segmento 2, certamente você falou dos desafios econômicos um pouco, razoavelmente. A gente quer aprofundar um pouco mais isso, falando dos desafios econômicos realmente do município. Então, na sua visão, quais foram os principais desafios econômicos que Cariacica enfrentou ao longo da história? Bom, esse é um primeiro aspecto importante, né? Veja bem, não há possibilidade de você empreender ou implementar, digamos, uma determinada dinâmica econômica, né? Ou um processo econômico, né? Sem que haja, digamos, uma governança, digamos, e um equilíbrio do ponto de vista institucional, né? Só para você ter uma ideia, Cariacica é marcado por essa instabilidade institucional, né? Em 100 e poucos anos de emancipação, né, o município foi emancipado em 1890, me ajuda aí, Leandro, você que é bom de matemática, nós estamos em 2024, seriam, Eu sou bom de matemática. seriam 134 anos de emancipação, né? 134 anos. Ao longo desses 134 anos de emancipação, talvez eu erre em detalhe aqui no número, mas nós tivemos... Margem do erro de Bob. Exatamente. Nós tivemos aproximadamente 58 mandatários que ascenderam mais de uma vez, eventualmente, ao governo, mas tivemos 58 períodos governamentais, né?
Ou seja, se dividirmos 58% em 34, dá em média quase um governante a cada 2 anos, em média. Isso porque nos últimos 3 mandatos, Cariacica tem sido generoso com os últimos 3 prefeitos. Agora, reelegeu os 3 últimos. agora observa, desses 58, somente 17 concluíram o mandato. Meu Deus. Né? 18, eu vou considerar 18 como atual. Né? Aí você pode dizer assim, isso você está pegando um recorte muito grande da história. Vamos encurtar. Vamos pegar de 82 para cá, da Nova República para cá, eleições diretas, gerais e tal. 1972 a 2022. Seu período de 24, mestrado. melhor dizendo. Exatamente. Quer dizer, nesse período nós tivemos com o atual 18 governantes. Ou seja, são... aí você tem que fazer o cálculo, né? Desde 1982 a 24 dá 30 e... Não, dá mais, dá 42 anos. 42 anos. Tivemos 18 governantes. Também, mais ou menos a mesma média. Um a cada 2 anos. Nossa, Né? Desses, em torno de 18, somente 4 concluíram o mandato. Que é isso? Caramba. Que foi o Aloysio Os Santos. 4 últimos. Aloysio Santos, 2 mandatos. Os 3 últimos que foram reeleitos. O Aloysio Santos, Não, dá 2 porque mandatos, mas foi 2 mandatos separados, né? Um entre 1992 e 96, salvo engano, e outro já agora no século XXI, né? Helder Salomão, 2 mandatos, Juninho, 2 mandatos, e agora o Euclério, que vamos ver se últimos, você né? acredita. Os 4 últimos. Exatamente. Né? Só 4 concluíram o mandato. Meu pai. Nos últimos 40 anos, mais ou menos. E algumas digamos, alguns acontecimentos são bastante reveladores, né? Quer dizer, desses 18 que ocuparam o município de Cariacica nesses últimos 40 anos aproximadamente, né? Por exemplo, um foi, por exemplo, foi deposto, voltou, Vasco Alves, né? Não há nenhum problema em mencionar o nome. Foi deposto pela Câmara, voltou, né? Aí depois ele foi deposto novamente, assumiu o vice, né? O vice também foi deposto. Aí assumiu o presidente da Câmara, né? Que se suicidou com 2 tiros. Meu Deus. Se suicidou com 2 tiros. Entenderam? Parecia que não era para amadores mesmo. Ou seja, é um município marcado pela instabilidade. E um outro morreu, né, num controverso acidente automobilístico, no iníciozinho do século XXI, no ano 2000, né, num acidente automobilístico vindo do norte do estado, né, uma semana antes de depor na CPI do narcotráfico, que ele dizia que ia entregar todo mundo e tal. Né. Então, note, é um município marcado, né, pela instabilidade institucional e pela violência mesmo, pela violência política, né. E aí a pergunta que se faz, que processo econômico é possível com uma profunda instabilidade dessa? É impossível, né? Nós tivemos 2 governos aí que a gente poderia chamar, digamos, de divisor de águas, assim, né? Com todas as críticas que possamos fazer a eles, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum processo de mitificação. Mas o governo Aloysio Santos foram 2 governos, embora hajam muitas críticas em relação a determinados processos de clientelismo, mas não podemos negar que o Aloysio Santos era uma pessoa decente, né? Uma pessoa decente. Ele não tinha ainda se modernizado do ponto de vista da gestão, da governança, mas era uma figura palatável, né? Figura muito popular no município, né? E tal. Fez 2 governos, um em 92 e 96, outro entre 2000 e 2004. Né? Isso. É aquilo, né? Num histórico de muito ruins, o mediano. E perdeu a reeleição em 2004 pro Helder, né? Aí perdeu pro Helder em 2004. Aí o governo Helder, sim, representa o grande divisor de águas na história do município de Cariacica. Foi efetivamente o governo Helder, com todas as críticas que possamos fazer a ele, né? Ao governo. Mas efetivamente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o município não tinha máquina arrecadadora, uma estrutura de informática que registrava, isso eu acompanhei bem, eu não trabalhei no município no início, né? Mas eu entrei em 2006, o governo começou em 2005, eu entrei em 2006. O governo não tinha estrutura arrecadadora. Eu moro em Cariacica, repito, desde 84. Eu ia pagar, por exemplo, o IPTU, tinha que levar os carnês dos anos anteriores. Né? Não havia, tinha acho que 2 computadores no município todo e não funcionava. Muito prático, né? E isso nós estamos falando em 2005.
O Helder, quando assumiu em 2004, isso você pode perguntar para ele. Ele seria uma boa sugestão para fazer um podcast, né? O Helder, atualmente é deputado federal. Ele encontrou a porta trancada, a porta da prefeitura trancada. Tiveram que chamar o chaveiro para arrombar a porta, né, do município. Então era um cenário de terra arrasada, né? Não tinha legislação básica para que a máquina funcionasse. Não tinha uma estrutura, por exemplo, de processos, né? Processos administrativos, né? Você vai fazer qualquer processo administrativo, tem que ter um protocolo, não tinha um sistema, né? Eu me lembro que uma vez, esse caso é bastante curioso, meu sogro tinha um lote aqui próximo a Santa Bárbara, né? Aí começaram a invadir o lote, né? Aí nós tomamos a providência de cercar o lote e precisávamos do técnico da prefeitura para ir lá fazer as medidas, etc. Os procedimentos. Não tinha carro. Meu Deus. Eu tive que pegar o meu carro. Na verdade, eu não tinha carro, né? Peguei o carro do meu cunhado, peguei o funcionário da prefeitura, levei até o lote, junto com meu sogro e minha esposa e tal. Depois levei o sujeito da prefeitura novamente e depois fui embora. Quer dizer, isso antes do Helder, um ano antes do Helder assumir, mais ou menos. Antes de 2004, mais ou menos. Ou seja, era um cenário de terra arrasada. E o Helder fazer. Exatamente. O município, por exemplo, esse é um gargalo dos municípios brasileiros. Os municípios têm pouca capacidade de contrair recursos, né? De captar recursos. Porque os municípios, sobretudo de fora das regiões metropolitanas e de fora das capitais, não tem quadro técnico, né? Você captar recursos, por exemplo, de um ministério qualquer. Não tem equipe para... Você tem que preparar o edital, montar um processo, né? Eu quero abrir uma creche. Recurso do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você precisa de ter um terreno disponível, com escritura, no nome do município, com todos os procedimentos, tem que ter a planta da escola, com o engenheiro, tem que ter toda uma estrutura para atender o edital do FNDE, por exemplo, né? Poderia falar de outras, do projeto como o PRONASSE, foi um projeto importante na área de segurança. Veja, o município não tinha isso. Não tinha, o município perdia recursos porque não tinha capacidade, pessoal técnico, porque o município era um cabide de emprego, né? Enfim, na lógica clientelista, mesmo clássica. E o Helder efetivamente deu, digamos, uma saneada. 80% dos professores, por exemplo, eram DTs. E 20% eram efetivos no município de Cariacica, né? Ou seja, não há como fazer gestão sem gente estável, né? Cada vereador, por exemplo, e alguns servidores do executivo tinham cotas de indicação de professores e diretores das escolas, né? E dos demais secretarias era a mesma coisa, né? Como acabar com isso, não? Então você não tinha um processo de gestão do município. Quer dizer, sem uma governança municipal, estadual, até federal, você não tem processo econômico. E que empresa que vai se sentir atraída a vir para Cariacica se você não tem procedimentos mínimos para que essa empresa se instale no município, né? Então o Helder, efetivamente... Não tem nem para quem já está aqui, né? Como que vai chamar a gente de fora? E o governo Helder, aí nesse sentido, é importante destacar isso, né? E isso é reconhecido pelo município. Eu não estou fazendo aqui politicagem barata. Veja, né? a votação que ele teve em 2022. O deputado federal mais bem votado. Veja, ele se tornou prefeito empreendedor, ganhou vários prêmios, ele investiu nisso, né, em micro e pequeno empreendedor, etc. Né? Criou uma legislação para simplificar a abertura e fechamento de empresas, enfim. Atraiu toda essa estrutura logística da região do contorno, essas empresas do ramo logístico e outras indústrias. Por quê? Primeiro ele criou uma máquina arrecadadora, né? E estimulou, evidentemente, a partir da própria criação da máquina arrecadadora, as pessoas pagaram o IPTU, por exemplo, que é um dos poucos fundos de arrecadação direta do município, né? A ISS e IPTU, né? Então ele criou, portanto, uma estrutura para essa finalidade. Criou equipes muito eficientes nas várias secretarias para captar recursos, tanto do Estado quanto da União, né? E aí tem os dados, né? Naquele livrinho que eu mandei para vocês, tem uma planilha lá. Ele mais do que triplicou a arrecadação já no primeiro mandato. Ou seja, o município, portanto, respirou, né? E aí fez concurso público para as mais diversas áreas. Ele instrumentalizou a máquina municipal no sentido de criar uma governança... Profissionalizou a máquina. Exatamente. Acho que é a palavra, né? Exatamente. Para, de certo modo, atrair, e ele foi muito bem sucedido nisso. Se reelegeu com o pé nas costas. Exatamente. Foi bem sucedido
porque transformou o município de Cariacica num espaço efetivamente ideal ou convidativo para se empreender, né? Houve um crescimento exponencial, aí preciso verificar os dados, né? Da geração de emprego, na área de serviços, na área de logística, na área da indústria propriamente dita. Fomentou, por exemplo, a produção agrícola de Cariacica, né? Porque a gente sabe que o município de Cariacica é um município eminentemente rural. Por exemplo, a partir de um convênio com as escolas, né? Para que as escolas comprassem os alimentos, né? Para a confecção da merenda, para a produção da merenda de produtores locais, né? Da região de Roda d'Água e adjacência, que é um epicentro importante de produção rural. Então, o Helder, efetivamente, o governo Helder, claro, todo o seu secretariado, foi muito competente na criação, portanto, desse ambiente de governança ideal para atrair empresas e para promover o processo de desenvolvimento econômico. Os prefeitos subsequentes, né, o Juninho fez um governo muito ruim, né, mas como a base estava muito bem assentada, a coisa aconteceu, né, porque o Euclério está no curso do seu mandato, né, não dá para fazer muita avaliação. Mas Cariacica, portanto, até o Helder foi marcado, portanto, por esse ambiente, primeiro da violência, né, da violência política e da violência clássica, né, por assim dizer, pela instabilidade política e institucional, né, e isso associado ao fato do município ter sido um município de ocupação desordenado, né, isso de certo modo levava o município de Cariacica a ser visto como de fato um lugar ocupado por pessoas que eram efetivamente estigmatizadas, né? E esse era um problema. Você abriu um crediário em Vitória para esse município. Eu estou dizendo que eu passei por isso. Eu era do município de Cariacica, já havia um certo desdém, né, um certo havia um constrangimento assim quando você dizia que era do município de Cariacica. Isso de certo modo nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos aproximadamente, isso de certo modo tem sido corrigido, né, com o tempo. Né? E aí, o Weber, puxando sardinha para nossa brasa, eu percebo nos olhos conversando, não necessariamente o objetivo é esse assunto, mas nos olhos do cariaciquense o orgulho de ter uma escola federal aqui, como isso, assim, é óbvio que não foi o ponto central, mas como isso também colaborou para um resgate de uma autoestima de uma cidade que não deve nada para as outras. Então, assim, ter uma escola, ter um IFES, né? Ter a rede federal aqui presente, acho que também fez parte, dentre outros mecanismos, para resgatar essa autoestima. Não né? tenha dúvida, né? Uma escola de excelência federal, né? Que oferta cursos técnicos, agora cursos superiores, né? Quer dizer, e claro, isso ao passo também que se criou uma estrutura educacional também, né? O Helder, quando assumiu no município de Cariacica, não tinha 40 escolas. Todas funcionando, eram perto de 50 escolas, mas todas funcionavam em imóveis alugados, com tudo atrasado, uma estrutura física que não atendia, né, as necessidades dos estudantes. Quando ele entregou o governo, o município tinha 110 escolas. Talvez eu erre em detalhes do número, mas mais de 100 escolas. Todas com prédios próprios, prédios padronizados, né? Algumas escolas, inclusive, eram da rede estadual, foram municipalizadas, e a gente sabe, né? Geralmente os governos estaduais, quando passam uma escola para o município, geralmente passam a sucata, né? Passam as escolas problemáticas. Mas houve um cuidado por parte da gestão Helder em, de certo modo, equipar as escolas com uma estrutura mínima. Que, de certo modo, o legado está aí até hoje, né? Até hoje. As escolas ainda funcionam, evidentemente. Né? Não devemos, é necessário criticar, mas... se analisar do ponto de vista cumulativo, houve uma melhora significativa, né? Desde a ascensão do Helder em 2005. Né? Sim, nós falamos um pouquinho agora desses aspectos mais por trás da câmara, né, da política, das relações entre as pessoas. A gente queria saber agora um pouquinho sobre o aspecto físico. Quais aspectos geográficos impedem um melhor planejamento da cidade de Cariacica? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, né? É preciso estudar o tema, né? Mas assim... eu acho que talvez o município de Cariacica mereça um melhor planejamento no sentido de descomprimir um pouco a região de Campo Grande e adjacências, né? Agora, por exemplo, nós estamos num processo de construção do viaduto aqui, em frente à Faculdade Pio XII, por ali. Como o trânsito está sofrido. Ontem foi uma coisa muito sofrida. Não há horário, nem... Está muito difícil aqui transitar por Cariacica, né? Portanto, é preciso
que haja um realinhamento, né, de se pensar esse espaço urbano, né? E você mencionou o Rodovia do Contorno, que é descentralizar, descomprimir um pouco a região de Campo Talvez Grande. a estadualização, a municipalização desse trecho, né, Weber? Porque... É pensar no arranjo, né? No arranjo político administrativo, no sentido de dar melhor vazão, né? Enfim, a esses processos, esses empreendimentos, né? De uma maneira geral. Essa é uma dimensão importante, né? Eu acho também, por outro lado, é importante, eu acho que fomentar um pouco mais algumas vocações que estão muito reprimidas em Cariacica, né? Inclusive aquilo que a gente poderia chamar de indústria limpa, né? Eu não sei se vocês já visitaram essas regiões. Cariacica tem regiões lindíssimas. A região de Duas Bocas, por exemplo, né? Onde lá tem uma instância hidrológica, né? Não sei se essa palavra é adequada, que abastece a Grande Vitória, né? De água. Tem uma dissertação de mestrado sobre isso. Exato. A região de Roda d'Água, tem o Mochoara. Aquelas regiões são regiões lindíssimas. Tive o prazer de Lindíssimo. Um dos lugares desse aí. Implementar, por exemplo, processos de agroturismo, né? Quer dizer, eu acho que falta fomentar essas indústrias alternativas, né? Sair um pouco desse foco também de logística, indústria convencional, setor de serviço, e passar a pensar o Espírito Santo, mais o município de Cariacica, mais na perspectiva do turismo e do agroturismo, que eu acho que é uma demanda reprimida. Repito, são regiões lindíssimas, né? Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes, e eu acho que muito poucos ou não exploradas, né? Eu acho que a gente poderia... E isso requer política, né? Não se faz economia sem política, né? A economia é política. Exatamente. Sou eu quem estou dizendo, não. São os clássicos. Marina Conceição Tavares nos ensinou isso aí, os clássicos. Smith, Ricardo, né? Os liberais, não são nem marxistas. A economia é política. É uma ciência social, né? Social Exatamente. aplicada. Então, quer dizer, eu acho que é isso, né? Preciso pensar politicamente melhor os processos de desenvolvimento econômico de Cariacica. A gente já está caminhando para o fim, e aí, antes de finalizar com a pergunta final ao senhor, também queria saber do professor Leandro, algum último comentário acerca do município de Cariacica que você pode deixar? Depois a gente prossegue. Ou alguma última pergunta para o professor Weber? Não, na verdade eu apenas pego os ganchos na fala do Weber, mas eu acho que ele foi bem elucidativo, né, nessa questão da análise política, das possibilidades econômicas, né? Eu só realmente, Weber, chamar a atenção para como eu vejo a BR-262, na verdade a BR-262 e a 101 como duas vias arteriais de fundamental importância para a conexão de Cariacica, e o que me realmente, agora um pouco a leste-oeste, mas ainda em menor intensidade, uma vez que ainda não está completamente terminada, né? Falta o seu trecho final até Real Café, mas eu queria saber até se você sabe se há alguma conversa, que você é mais bem informado sobre a realidade de Cariacica do que eu, se há alguma conversa nesse sentido de estadualizar ou entregar para o município essa questão dos trechos rodoviários que perpassam, que na prática se configuram como verdadeiras avenidas. Tudo bem, passa caminhão, né? É importante conectar o Brasil ao Espírito Santo, ao Porto de Vitória e tudo mais. Mas tem alguma conversa nesse sentido de entregar mais responsabilidade e mais autonomia para o município nos rumos dessas importantes vias arteriais que funcionam como meios de comunicação municipal? Então, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, que até a gestão atual do município se movimentava no sentido de municipalizar, mas eu não sei a que pé que anda esse debate, né? Mas, de todo modo, eu acho que assim, é possível pensar o município, considerando essas vias, mesmo sendo estaduais ou federais, né? No sentido de customizar melhor, né? De dar mais dinamismo a essas regiões, né? O trânsito, por exemplo, é muito... Eu observo, por exemplo, aqui, moro em Cariacica há muito tempo, eu repito, quer dizer, nós temos pouquíssimas entradas da BR para Campo Grande, né? E isso são 2 ou 3 ao longo dessa franja, né, do município por onde passa a BR, né? Isso dificulta muito, por exemplo, atravanca muito toda a mobilidade, né? Então, acho que é possível pensar mesmo sem o processo de municipalização, embora isso talvez seja importante, né? E havia esse debate, mas eu não sei a que pé anda, né? Para a gente poder finalizar, se eu poderia falar a sua opinião, né, sobre o contexto atual de Cariacica à luz de sua história econômica?
Então, assim, eu procuro ser otimista, né? Eu sou otimista, né? Um eterno otimista. Eu acho que, assim, muito embora Cariacica tenha passado por esses momentos muito difíceis, né? Eu destaco aqui um período que eu acompanhei bem, que foi entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, né? Apesar desse período difícil, né? Eu acho que cumulativamente, do ponto de vista cumulativo, acho que Cariacica avançou muito nos últimos, repito, 20 anos. Né? Avançou muito, né? Portanto, houve uma racionalização dos processos de governança municipal. Por mais que a gente possa fazer crítica aos prefeitos dos últimos 20 anos, são pessoas minimamente decentes, né? Que procuraram empreender, implementar gestões com avanços ou limites, mas conseguiram emplacar determinadas ações, né? Que levaram, a meu ver, a melhorias importantes do município. Agora, algumas questões permanecem, né? Por exemplo, eu acho que vários problemas que Cariacica enfrenta requer necessariamente uma agenda metropolitana, né? Quando a gente fala, por exemplo, de esgoto e políticas na área de saneamento, não dá para pensar isso só em Cariacica, né? Agora, qual tipo de governança seria possível criar com os municípios da região metropolitana da Grande Vitória? Os prefeitos das outras cidades estariam dispostos? Você falou da malha rodoviária, né? Também não dá para pensar essa dimensão sem pensar nos outros municípios. Não dá para falar da rodovia do Contorno sem que os prefeitos de Cariacica e Serra dialoguem, né? Então, quer dizer, é preciso criar, portanto, uma governança, um canal de diálogo. Eu não sei se um sistema de consórcio, né? Algumas cidades vêm implementando esse tipo de coisa, para que políticas e ações efetivas aconteçam, né? No sentido de sanar determinados gargalos, né? Agora, eu não sei até que ponto ou qual é o limite, né, da boa vontade dos atuais governantes em implementar esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que na gestão Helder houve o início de um debate, sobretudo nessa agenda metropolitana na área de saneamento, mas pelo que eu percebo ficou pelo caminho, né? Então eu acho que são essas questões, né? Acho que esse é uma questão do ponto de vista econômico propriamente dito, alavancar determinados setores que não são invocados, né? Ou não são pelo menos mencionados nas ações de políticas públicas, né? Como eu falei do turismo, agroturismo, né? Outros setores de serviço, enfim, para dar inclusive mais dinamismo ao município de Cariacica, inclusive no sentido de reter a mão de obra que eventualmente vai para outros municípios, né? Para os municípios é melhor que o munícipe trabalhe no próprio município, né? Diminui inclusive essa coisa da circulação por determinadas regiões mais movimentadas. Então, quer dizer, eu acho que Cariacica, nos últimos 20 anos, entrou num caminho melhor do que já foi, embora reconheça que é possível e necessário avançar mais. Esse foi o ponto-chave, né? Pensar a região metropolitana. Né? E os prefeitos se dialogarem, porque um município afeta o outro. Claro. É isso aí. Foi isso pelo nosso episódio de hoje. Muito obrigada, professor, por nos acompanhar. Professor Weber, obrigada por enriquecer mais a nossa conversa sobre a história de Cariacica. Muito obrigada a vocês que assistiram, que chegaram até aqui com a gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal da Incubadora Cariacica.